Saudando do Cordeiro com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Saúde. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro em 2 Timóteo, capítulo 4. A partir do verso 1 até o versículo 22. Todos, amém? Diz assim o Santo Livro, 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do verso 1, diz assim o Sagrado Livro: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade de doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica Crescente, para a Galácia, Tito para Damácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o ladroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe seja imputado, mas o Senhor assistiu-me, oh glória, oh glória. O Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim, aleluia, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Priscila e a Áquila e a casa de Onesífero. E Erasto ficou em Corinto, e deixei a Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno Ébulo e Prudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche só seus olhos por um momento para eu fazer uma pequena oração. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez, levamos a nossa voz a Ti em oração, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor dos vivos e dos mortos, e que há de julgar, Senhor, ambos. Por isso, Deus, a parte do Teu Espírito nessa noite a nosso favor. Senhor, eu sei que eu não estou à altura das sagradas letras,
porque são tão elevadas para mim. Um homem limitado, miserável, pobre. Mas, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, Deus, nessa noite, para que possamos transcender a revelação do Teu Espírito. Abre o nosso, Deus, entendimento, remova do nosso coração toda a ansiedade, toda a preocupação. Deus, em nome de Jesus, desperta o nosso espírito para ouvir a Tua voz, entender, Pai, aquilo que o Senhor quer transmitir para a nossa alma. Deus, em nome de Jesus, liberta os cativos, oprimidos dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Deus, o Teu Espírito é livre e tem poder para operar tamanha obra. Como disse o apóstolo, ele estava preso, mas a sua palavra, ela estava livre. Por isso, Deus, tenha liberdade de operar em nosso meio. Faça a Tua vontade. Faça o Teu reino avançar, Deus. E retribua toda a honra, a glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Essa epístola aqui é uma epístola muito profunda e muito pertinente para os nossos tempos. E é tão interessante que é uma epístola em que o apóstolo, ele não estava na sua casa, ele não estava no conforto do seu lar, ele não estava abrigado no seio da igreja. O apóstolo, ele estava preso na masmorra mamertina, que era um calabouço frio, fétido. Seguramente os companheiros do apóstolo Paulo fisicamente eram os ratos, com um único orifício para que ele pudesse ali receber ar e iluminação, que era muito pouco. Mas todavia nós percebemos que as adversidades não mudavam, aleluia, o estado de espírito do apóstolo Paulo. Tal qual a carta também que ele escreveu, ainda que fora na sua primeira prisão em Roma, que era uma prisão domiciliar, Paulo, ele tinha um pouco mais de liberdade, ele tinha a possibilidade de receber irmãos, visita de amigos, seus pupilos na fé, os seus discipulados. E ali ele trocava informações, orações, instruções, mas agora aqui não. Aqui é só Paulo e o Senhor. Aqui é só Paulo e o Espírito de Deus. Aqui é só Paulo, o calabouço, o cárcere, as dores, certamente enfermidades, ali estavam assolando a vida do apóstolo. Todavia, o espírito dele está firme diante do Senhor. E ele quer fortalecer um homem em particular, Timóteo. Interessante que ele não endereça a sua última carta a uma igreja em si. Ele poderia endereçar essa carta a uma igreja, a um povo, a uma assembleia, a uma reunião. Mas ele tem o interesse de endereçar as suas últimas palavras, porque ele percebia, ele entendia que o tempo da partida dele estava próximo. E ele vai tecer as suas últimas palavras para Timóteo, seu pupilo na fé. E ele quer encorajar Timóteo a dar continuidade à chamada, à vocação, o Evangelho. Por isso que o Evangelho não tem nada a ver com o homem, tem tudo a ver com Deus, amado. Porque homens são limitados, homens têm até prazo de validade, mas o nosso Deus, ele é eterno. Então, independentemente de quem cumpriria sua vocação, seu chamado, a vontade e o reino de Deus iria continuar. E Timóteo foi esse que recebeu essa incumbência de dar prosseguimento ao Evangelho, a proclamação do Evangelho. Se você for um pouco mais minucioso, você vai perceber que Paulo, ele não fala das suas realizações, ele não fala dos seus êxitos, ele não fala do seu mérito, ele não fala que escreveu 3 epístolas, ele não fala dos cegos que ele fez enxergar, ele não fala dos paralíticos que ele fez andar, ele não diz nada a respeito daqueles que os lenços, aleluia, os aventais curavam, ele não fala daquele que ele ressuscitou Eutico. Tudo aquilo que Paulo fez, não foi ele que falou, mas foi outro que falaram acerca dele. Tudo aquilo que ele falou, não foi obra sua, foi obra de Deus, foi obra do Espírito Santo. Aquilo que ele relatava era ensinamento do
doutrina, de daqui, unção, graça do Espírito Santo, mas tudo aquilo que ele fazia, outros que relatavam. Isso fala de uma humildade sobrenatural, amado. Uma humildade sobrenatural. E de que tudo que nós precisamos é do Evangelho. Tanto que no capítulo 1 ele fala para Timóteo, guarda o Evangelho. No capítulo 2 ele fala, sofre pelo Evangelho. No capítulo 3 ele fala, permanece no Evangelho. No capítulo 4 agora ele vai falar, então você vai guardar, sofrer, permanecer, e ainda assim você vai continuar a pregar o Evangelho. Ele está falando que nada e nem ninguém, adversidade alguma, pode refrear alguém cheio do Espírito Santo de Deus, amado. E ele está falando para Timóteo, eu guardei, eu sofri, eu permaneci, eu preguei, agora é com você. Guarda, sofre, permanece, mas continua pregando o santo sacro Evangelho. Por isso, Timóteo, entenda e compreenda que esses homens que eu te ensinei no capítulo 3, que são perversos, malignos, profanos, pecadores, parecem até mais demônios do que seres humanos. Eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganado. E eu estou passando para você que toda a Escritura, ele relatou no capítulo 3, toda a Escritura, ela é dada nessa tradução, ela é dada pela inspiração de Deus. Ela é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para redarguir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a palavra de Deus, Timóteo. Mediante esse tremendo tesouro que eu estou passando para você, e que você desde a sua meninice sabe as sagradas letras, você desde a sua tenra idade, menino, a sua avó, a sua mãe, o instruíram, capacitaram, fizeram culto no lar, culto doméstico, te ensinaram acerca dos profetas, de Moisés, da lei. E agora eu estou passando para você tudo aquilo que era figura e se realizou em Cristo Jesus, o santo sacro Evangelho, Timóteo. Você aprendeu sobre a sombra, mas agora eu vou te mostrar a realidade. Você aprendeu sobre a figura, mas agora eu vou mostrar para você o poder de Deus, Timóteo. Por isso, conjuro-te, pois, diante de Deus. Olha a chamada que ele dá para Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo está dando uma palavra de extrema importância. Ele está falando, Timóteo, eu estou tecendo as minhas últimas palavras. Eu sei que daqui a algum momento eu serei morto pela mão do homem, mas ressuscitado pelo poder de Deus. Eu sei que não viria minha carne, mas meu espírito ninguém governa. Eu sei que eles podem até tentar afligir o meu corpo, mas meu espírito ninguém toca. Por isso, Timóteo, eu te conjuro, eu te digo, eu te alerto que você pregue a palavra, porque o Senhor Jesus Cristo, ele há de julgar vivos e mortos, Timóteo. Isso será uma realidade. E quando será isso? Na sua vinda, e com a sua vinda, o estabelecimento do seu reino, o cumprimento do seu reino. E nós temos que ter em mente essa realidade, de que Deus há de julgar vivos e mortos. Atos 10:42 em diante fala: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é, aleluia, e que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E este deu testemunho todos os profetas, e de que todos nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro, aleluia, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Aqui está falando da passagem de Pedro pegando na casa daquele centurião da corte romana, que ele tinha o desejo de conhecer a Deus.
Ele tinha o interesse de conhecer o verdadeiro Senhor. Ele tinha o interesse de entender quem era o Criador do céu e da terra e quem verdadeiramente era o Quírios, que era verdadeiramente o Senhor, que não era César. Ele entendia que havia alguém mais soberano, mais excelso, mais poderoso, que de fato tinha poder sobre a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a Bíblia diz que Pedro vai pregando na casa de Cornélio, e ele vai falando acerca daquilo que Deus deu a Cristo Jesus, pela sua obra, pela sua realização, aleluia. E a Bíblia diz que quando Pedro vai pregando, inspirado pelo poder de Deus, o Espírito Santo toma, aleluia, aquele lugar. E todos são cheios do Espírito Santo. E Pedro lhe revela algo interessante para Cornélio e aqueles que o ouviam. Ele diz: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E dele deu testemunha a todos os profetas. Então Cornélio, certamente ouvindo aquela realidade, falou: que Cristo, aquele que foi julgado por Pilatos, que foi acusado por Anás e Caifás, aquele que realizou milagres, prodígios e maravilha, que o seu povo o desamparou, agora ele de fato está sentado num trono, e ele está com a sua toga de juiz, e ele vai julgar todo aquele que nele crer, tanto vivo quanto morto. E aqueles que não creram, é exatamente isso. Ele vai julgar. Chegará um tempo que ele há de julgar vivos e mortos. Então a pregação do Evangelho, ela passa por esse fio, ela passa por essa trilha, ela passa por esse caminho, que o julgamento de Deus é uma realidade. E parece que de alguma maneira os pregadores têm medo, vergonha, omissão, timidez ou interesses espúrios por não expor essa verdade tão clara, explícita nas Escrituras Sagradas. Paulo, em Atos ainda 17:30, ele vai dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, aleluia. Quando ele fala agora, ele está falando antes de vocês ouvirem aquilo que está saindo da minha boca. Deus não levava em conta o tempo da ignorância. Todavia, ainda assim, ele julgaria, porque eu já relatei em Romanos capítulo 2, que chegará o dia em que Deus há de julgar os segredos do coração do homem. Mas agora que vocês estão me ouvindo, ele anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Por que, Paulo? Porque tem determinado um dia em que com justiça, quando ele fala de justiça aqui, o grego quer falar de tzedek, retidão, equilibrado, justo, sem ser comprado, sem ser injusto, profano ou corrompido. Ele tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos. Como? Ressuscitando dos mortos. E quando eles ouviram essa mensagem, a Bíblia diz que uns, quando ouviram falar acerca da ressurreição dos mortos, escarneciam, debochavam, chacoteavam, agiam com irreverência, faziam escárnio da mensagem do pregador. Outros diziam: acerca disso, ouviremos outra vez. Vamos outro domingo ao culto. Eu vou no congresso novamente. Nessa oportunidade, Paulo, que você trouxe essa palavra para mim, ela não foi muito palatável ao meu paladar. Ela não foi muito intelectual, erudita, tão clara, plena, ou digerível, porque eu não assimilei. Outra vez eu te ouço, e quem sabe eu possa aceitar a mensagem. E assim Paulo saiu do meio deles. Olha a postura do apóstolo. Por que ele sai? Porque a função do pregador é só pregar, oh glória. A função do mensageiro é só passar a mensagem. E ele sai do meio deles. Versículo 34 de Atos 17. Todavia,
chegando alguns varões a ele, creram, aleluia. Então, independentemente do ambiente, do auditório, vai ter gente que vai escarnecer, vai ter gente que vai falar, eu vou numa outra oportunidade, mas vai ter gente lá, ainda que pouco, mas está no plural, aleluia. Ou seja, foi 2, 3 ou mais, mas vai ter gente que vai dar crédito, meu obreiro, à pregação do Senhor. Vai dar. E Paulo cita o nome deles, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e há uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. 2 pessoas são reveladas, e outras mais deram crédito à pregação do Senhor. A mensagem da cruz é tão urgente, sabe por quê? Porque nós não sabemos, a gente tem que ter essa plena convicção, nós não sabemos quando o Altíssimo vai passar a mão na nossa narina. Nós não sabemos quando o Senhor vai cantar a nossa cena. Nós não sabemos quando chegará o dia da nossa partida. Então, por isso que a chamada ao arrependimento, ela é tão urgente. Ela é tão séria. O Evangelho deve ser pregado todo domingo, todo culto, em toda mensagem, porque é a mensagem mais urgente que o homem precisa ouvir. Por quê, pastor? Está escrito, Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado, ou seja, não tem como revogar. Pode ter dinheiro, pode ficar no hospital sírio-libanês, pode ficar em toda a redidor, pode ter médico particular, pode fazer todo o tratamento de câncer, pode retardar o envelhecimento, tomar medicamento, pode ser tratado pelo melhor médico da terra, mas a morte está patente ao homem. Ela vai acontecer. E quando acontece a morte, a Bíblia diz que vindo depois disso, veio o juízo. Meu Deus do céu. Hebreus 9:28 diz, assim também Cristo oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muito, por que não de todos? Porque é daquele que crê. Aparecerá a segunda vez sem pecado, ao que esperam para a salvação. Então todos que foram portadores da mensagem pregaram sobre o juízo de Deus. Daniel teve essa revelação. Daniel capítulo 7, versículo 9 diz, e eu continuei olhando, e até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça era como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, aleluia, e as rodas dele fogo ardente. Sem noção de como foi essa visão, Daniel, ele contempla a sala do julgamento, e Daniel tem o poder de contemplar o justo juiz, o Senhor, e isso infunde temor no meu espírito. Abra comigo Mateus capítulo 25. Versículo de número 31. Disse assim o Senhor, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os seus santos anjos, e com ele então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Sabe o que ele diz que todas as nações serão reunidas? Porque eles serão intimados para essa audiência. Tem até um termo jurídico, né? Me ajuda aí, Isaac. Não sei o que lá, coercitiva. Como é que é o termo, Edgar? Que a pessoa ela é intimada a comparecer naquele ambiente. Então aqui as nações elas serão intimadas. Não vai ter, eu não quero. Não vai ter, eu não vou. Não vai ter, eu estou ocupado. Não vai ter, eu tenho que visitar minha mãe. Não vai ter, eu tenho que trabalhar. Não, terão que assistir e comparecer a esta audiência. E nessa audiência ele diz, e apartará um dos outros,
como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então virá, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 41, porque ele vai falar ali o porquê que ele está chamando, eles questionarão: mas Senhor, ele vai dizer, versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Versículo 46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Para a vida eterna. Eles vão até indagar a Deus: mas Senhor, quando que nós deixamos de fazer? Quando vocês deixaram de fazer pelos meus pequeninos, a mim me deixaram. Isso mostra que nada absoluto, isso treina a minha alma. Por isso que a gente tem que entender que ninguém é salvo por obras, porque se fosse, não haveria ninguém, de fato e de verdade. Que a gente pega o pensamento, olhares, comportamento, ações, palavras. Então a gente peca. Por quê? Nós somos pecadores, amado. Pecadores. Essa é uma realidade tangível, gritante, latente em nossa alma. E o Senhor não vai deixar passar impune. Daniel fala algo mais terrível, Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos dos que dormem no pó da terra, que morreram há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 5 anos, 15, 10, está no pó, sumiu, dissolveu, tirou-se da sepultura, deu lugar a outro familiar, a poeira do pó sumiu. Mas nesse dia aqui, o poder de Deus vai chamar o pó dessa pessoa à tona, vai reconstruir essa pessoa novamente, para ela receber o justo julgamento. E ele diz: uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ele vai julgar vivos e mortos. Por quê? Quando ele voltar, vai ter gente que vai estar viva, vai ter gente que vai estar respirando. Então ele há de julgar, mas vivos, mortos. Aqueles que estão vivos vão falar: não, eu vou escapar. Não, tem uma corte de apelo. Não, Senhor, me perdoa, eu não sabia. Não, ele vai falar: está tudo aqui relatado no meu livro de obras. Aqueles que estiverem vivos, se o Senhor voltasse hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Cabral, Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, Nana Rocinha, Celcina Leontei, Chico Picadinho, Vladimir Putin, Rocha Pidamaci, todos eles seriam julgados. Jairinho, aquele médico que abusou da mulher em pleno parto, eu, você, todos políticos, todos, sem exceção, estariam diante do Senhor. Ou melhor, estarão diante do Senhor. Todos. Os mortos. Ah, morri. Ele vai ter misericórdia. Ele vai agir de benevolência. Dá um pouco mais de peso, por favor. Ele vai agir de benevolência. Eu já morri. Ele vai julgar também os mortos, amado. Nimrod vai ser julgado, Manassés, Jezabel, Acabe, Dalila, Golias, Ofni, Finés, Aminon, Absalão, Herodes, Anás, Caifás, Barrabás. Todos eles serão julgados, amado. Pilatos, Nero, que mandou matar o apóstolo Paulo, que queimou pessoas, lançou pessoas em arena para ser comido por leões, matou crianças, pessoas que são a favor do aborto, estupradores, homicidas. Os papas, os cardeais da Inquisição, Hitler, Mussolini,
Mao Tse Tung, todos eles que já morreram estarão diante de Deus, amor. Isso vai acontecer. Esse dia vai chegar. Sabe o que me assombra? Que quando o dia do juízo chegar, sabe como vai estar a terra? Os dias que nós vivemos são maus, amados, tenebrosos, absurdos, sórdidos, sombrios, assustadores, que causam pavor, pânico. As pessoas estão se suicidando, as pessoas estão entrando em depressão, estão matando seus filhos, esposas, chacinas, violência, roubo, corrupção. Mas esses dias eu estava indo, acho que na hora do almoço, viu uma moça, deveria ter talvez 35 anos, 37, talvez muito, e eu fui indo para pegar a minha moto, e eu indo numa rua, ela vindo em outra, e a gente acabou se cruzando, se encontrando. Aí quando eu olhei e reparei para ela vindo, apertando um baseado. Eu falei, que é isso? Aí ela foi para pertinho de mim, pertinho da minha moto. Eu fiquei olhando aqui, se você olha um jovem de 17 anos, você ainda 17, 15 anos, mas não, quase 40 anos de idade, apertando baseado e naturalmente, Isaac, olhando para mim como se eu fosse nada. Eu falei, meu Deus do céu, é o fim dos tempos. Acabou a moral, acabou o pudor, acabou a vergonha, acabou, gente, acabou. Está aí a homossexualidade desenfreada, sem limite, sem freio. Se você falar, é risco de ser preso. Eles vão ali ter um comportamento totalmente lascivo, profano, diante de todo mundo, na cara da sociedade, e ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada, porque é crime hoje praticamente. E vai ser crime decretado, gente. Isso que eu estou falando aqui, indo para a internet, a rede baixa o vídeo, não espalha. Não, isso não é, meus irmãos, popular, não é palatável, não é aceitável. O evangelho ele é rejeitado. A verdade ela é negada. Porque o homem é mau. O homem é corrupto. E quando esses dias vão se aproximando, parece que o homem vai cada vez mais se monstrificando. Ele vai ficando mais rebelde, mais ruim, mais maligno, mais perverso. O homem vai se transformar num demônio, gente. Se não, abra comigo, Apocalipse capítulo 9. Você deve falar, pastor, você está querendo botar medo. Não é Bíblia, é palavra. Está escrito. Apocalipse capítulo 9. Alguém leia para mim rápido e com muita clareza, por gentileza. Apocalipse capítulo 9. 9 a partir do versículo 11. 9:11. E tinha sobre si rei, um anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apolion. É daqui mesmo? Vai seguindo, exatamente. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. Jesus volta em qual? Na 7ª. Na 7ª, amém? Então aqui é sinal dos últimos dias, tempo. E ele tocou, o 6º anjo tocou a trombeta, vai. E ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus. Essas vozes aqui, eu vou te interrompendo e você vai lendo, sabe? Essa voz aqui, na hermenêutica aqui, é a voz da oração dos santos, que está lá no capítulo 8. É o mesmo cenário que João está vendo, e agora aqui ele está vendo que essa voz, que são as orações feitas pela igreja, Deus ele derrama a sua justiça pelo poder da oração e clamor da igreja, amado. Continua. A qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Só um momento, ele fala, solta os 4 anjos. Esses anjos aqui são demônios. Demônios de uma hierarquia espiritual altíssima. São tão violentos, tão cruéis, que por algum motivo Deus os prendeu. Não só porque se rebelaram contra Deus,
que possivelmente se eles viessem para a terra antes do tempo determinado, ser humano nenhum conseguiria resistir. E Deus prendeu esses demônios. E Ele dá uma autoridade ao anjo que está com a sexta trombeta para liberar agora esses 4 demônios sobre a terra. Continua. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. A fim de quê? Matarem De a terça matarem. parte dos homens. A terça parte dos homens. Mais de 2 Vai. milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas. Bilhões. São 8 bilhões. 8 bilhões na terra hoje. Bilhões. Vai. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Só um momento aqui. E o número do quê? Do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. 200 mil, né? É. E o... Não existe no exército com essa contagem. Existe? Não. Não existe. É a população do Brasil quase. Então ele está falando que essas hierarquias de demônios que serão liberadas são incontáveis. Se hoje a terra está como está por causa do homem, por causa dos demônios, no finalzinho, quando a última trombeta estiver para ser tocada, serão liberados mais demônios, gente. E para atormentar, para matar a terça parte dos homens. Vai. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre, que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Amém. Então aqui, esses homens que vão restar, eles vão ver a devastação que vai estar a terra nos últimos dias, para esse dia aqui, para o dia do julgamento, ao soar da última trombeta. Eles vão ver toda a devastação que vai estar acontecendo na face da terra, os demônios devastando a raça humana, matando toda espécie de homens, de toda forma. Diz que esses demônios aqui têm cauda de serpente, tem serpente que se picar o homem, mata instantaneamente. Então os homens vão morrer, e aqueles que ficarem no livro, eles vão olhar aquilo e não vão se arrepender. Eles não vão mudar. O coração deles vão permanecer duros, rebeldes. Eles vão amaldiçoar Deus, espraguejar Deus, falar que o culpado é Deus. E a palavra fala, eles não se arrependeram de seus homicídios. Esses homens não se arrependem, mas irmãos que mataram e matam gente em fila de hospital. Eles não se arrependem de desvio de verba, que desviaram verba de recursos respiradores. Eles não se arrependerão. Eles vão permanecer duros, rebeldes. Nem de suas feitiçarias, palavra grega aqui, farmaqueia. Uso de droga, alucinógeno, feitiçaria, bruxaria, entrar em transe. Feitiço para matar gente, para destruir gente, separar casamento. Eles não vão mudar. Nem de suas prostituições, suas relações espúrias, profanas. Relações sexuais com animais, orgias, bacanagem. Eles não vão se arrepender. Eles não vão mudar. E nem de derrubar donações das suas ladroices. Eles não vão se arrepender. Pelo contrário, vão se revoltar contra Deus. Por isso, Deus vai ter que julgar vivo e morto. O Senhor tem que fazer isso. É terrível que a chamada do pregador, a face desses dias,
é para que ele continue a pregar. Porque ele está falando para Timóteo. Mas hoje Timóteo também já passou. Paulo passou. Nós estamos aqui. Então essa chamada é para nós. Para quem é portador do Evangelho, portador da graça, foi salvo pelo Espírito, regenerado pelo Espírito de Deus. E ele fala que pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo. Ele usa, sabe o que é a palavra grega? Ele fala, pregues a palavra, primeiro, imperativo. Não há opção. Não é assim, hoje não prego. Não, hoje eu não quero. Não, amanhã, depois. Não. É imposta essa posição. Pregues a palavra, Timóteo. Quando? Enche a tempo e fora de tempo. Ele não usa o cronos, ele usa o kairos. Ele está falando, você não vai pregar no tempo humano, você vai pregar no tempo de Deus, Timóteo. Então, enquanto Deus te der fôlego, pregue o santo, sacro Evangelho. Aproveite toda a oportunidade para falar da palavra de Deus. Enche em tempo, fora de tempo. A qualquer momento, qualquer lugar. Numa cerimônia fúnebre, um batizado de crianças que te chamarem, mesmo você sendo cristão, eu não vou vá. E olha a Deus porque Ele te deu a oportunidade de você pregar o Evangelho. Um aniversário, seja lá o que for, vai lá e prega o Evangelho. Redarga, repreende, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, tenha paciência, mas exorte, repreenda, mas com paciência e doutrina. Com ensino, com palavra, com conteúdo, Timóteo. Por quê, Paulo? Porque virá o tempo. Imagina a mente, Timóteo, em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Timóteo, é necessário você pregar, é necessário você se esmerar, é necessário você aproveitar toda e qualquer oportunidade para pregar, para redarguir, para corrigir, para repreender, para exortar, com paciência e sã doutrina. Por quê, Paulo? Porque chegará o tempo em que eles não suportarão, eles não mais resistirão, eles não mais terão a capacidade de absorver esse tipo de mensagem. Eles vão ter comichão no ouvido. Interessante que a palavra que Paulo usa aqui, comichão no ouvido, ela tem algumas interpretações. Uma delas é que eles não suportam a palavra como ela é, e eles querem evitar que essa mensagem chegue ao seu ouvido. Mas o fato de o apóstolo Paulo falar, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, a mitos. Eles querem ouvir pregadores que vão fazer cafuné nos seus ouvidos, que vão falar coisas agradáveis à audição e à alma. Eles querem pregadores que falam de maneira aveludada, consistente, com muita erudição, com muito cuidado para não ofender, com muito cuidado para não machucar, para chamar adultério de erro e não de adultério, para falar masturbação, que é simplesmente um problema emocional e não é mais pecado. Simplesmente isso. Eles querem gente que fique afagando o ego, que fica massageando a alma humana e não trata ali da necessidade que o homem precisa. Por isso nós temos que pregar a palavra. Ele está falando, Timóteo, você não vai pregar o que você quer. O que você tem que pregar é a palavra, Timóteo. Você não vai ter que ficar fazendo seleção daquilo que você quer ou daquilo que você não quer. Diz eu não prego, diz eu prego. Não, você vai ter que pregar a palavra, Timóteo. Você não pode se envergonhar dela. Você não pode. Não é opcional para você. É uma imposição para você. Paulo dizia, Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Paulo ele fala em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é me imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. É me imposta essa obrigação. E é uma tremenda responsabilidade
responsabilidade para o pregador ser honesto com a mensagem da cruz. Porque o Evangelho é confronto e consolo, consolo e confronto, confronto e consolo. Assim é o Evangelho, amado. E confrontar é difícil, mas necessário. Por isso que ele dizia: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura. Toda a escritura. Pastor, Diga-me. quando fala também em voltar às velhas fábulas, né? Antigamente, cada povo tinha seu Deus, né? Suas culturas, seus mitos. Seus mitos, né? E vem o Senhor, né? Vem desconstruindo tudo isso, provando que há um só Deus. Mas com o passar do tempo, a humanidade volta de novo, começa a tirar a glória do Senhor, dando glória, às vezes, a determinado pastor, determinada igreja, determinado santo, até mesmo A anjo, a tudo. endeusando a mãe do Senhor também, né? Exatamente. Volta sempre não querendo ver, mas cometendo os mesmos erros do passado. Por isso que a necessidade de expor a escritura como ela é, se faz necessária. Porque a escritura, ela desconstrói todo e qualquer mito, toda e qualquer mitologia, toda fábula, todo engano, toda mentira, toda heresia. Ela é quebrada pelo poder dessa escritura. E só a escritura pregada abaixo do poder do Espírito Santo tem o poder de ressuscitar homens mortos. O Espírito de Deus leva Ezequiel a um vale, mano, cheio de ossos, seco, sequíssimo. Pessoas mortas por causa do pecado. E o Espírito de Deus falou para ele: ei, Ezequiel, podem porventura esses ossos reviverem? Ezequiel: Senhor, tu sabes. Ezequiel está falando: Deus, eu não tenho capacidade. Deus, eu não tenho poder. Senhor, qual é a minha participação? Ezequiel: profetiza sobre os ossos secos. Prega a palavra, Ezequiel. Emana a profecia que eu vou te inspirar. E eu vou ressuscitar os ossos secos. É só pregar. É só pregar. Mas, pastor, está escrito lá que eles vão resistir. Não interessa, pregue. Não é se vão aceitar ou não quando você falar. A responsabilidade nossa é pregar. Pregar. Fala. Ele abriu uma denúncia de recuperação. Os homens lá, prestando atenção no Evangelho sendo pregado, e depois expôs o Evangelho para ele, e no monte ele estava lá também. No final, o que me impressionou foi a forma que eles agradeceram pelo que a palavra foi pregada, a glória de Deus, mas não foi para nós, mas sim pelo que a palavra de Deus mostrou para eles ficaram impactados com aquilo. Glória a Deus. Porque a exposição da palavra causa isso. A exposição da palavra. Lembra de Atos 17? Uns esclareceram, outros falou: veremos outra vez. Mas alguns creram, mano. Então a gente não sabe a quem o Senhor vai tomar. Isso fala da soberania divina. Deus só disse para a gente: pregue o Evangelho. Fale da mensagem da cruz. Fale que quando ele for hasteado a todos, eu atrairei a mim. Fale de Cristo. Fale. Esse texto aqui é muito pertinente para a gente, amado, porque eu sei a dificuldade de muitas das vezes, no nosso próprio lar, uma esposa, um marido, um filho, um tio, uma tia, um familiar, que você ama, e você tem essa consciência aqui do juízo de Deus, e você vai com muito cuidado, com muito amor, como diz a palavra, com longanimidade, ali semeando a boa semente com cautela, muitas das vezes, ou às vezes de maneira direta, e você fica querendo que essa pessoa venha ao arrependimento, mas a nossa, não obrigação, mas dever, é só pregar. Alguém leia para mim, por gentileza, 2 Timóteo 2, 24 a 26. 2 Timóteo 24, 2 Timóteo 2, 24 a 26. Pode ler. E ao servo do Senhor não convém contender. O que é contender aqui? Bater boca, não é isso? Bater boca, discutir, querer ter a razão. Vai. Mas
assim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Sofredor, por que ele fala sofredor? Porque vai causar dor, vai causar angústia. Você vai chorar por causa disso, vai. Instruindo com mansidão os que resistem. O que eles fazem? Instruindo com mansidão os que resistem. Eles resistem à mensagem. Eles resistem à pregação, eles resistem ao ensino. Eles não querem aceitar, receber. Vai. A ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento, para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Em cuja vontade deles estão presos. Então, esse detalhe aqui que é interessante, ó. A ver se porventura, Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Por quê? A tornar a despertar, eles estão dormindo, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. São pessoas aprisionadas por demônio. E Deus está falando, só pregue, com mansidão, apto para ensinar. Você vai sofrer por isso, mas é o Senhor que vai, porventura, dar o arrependimento para essa pessoa. É o Senhor, é o Espírito de Deus, não é ninguém. Quantos de nós aqui, cada um sabe da sua história, mas de quantas vezes a mensagem da cruz chegou a nós? Quantas vezes Edmilson colocou papel embaixo da minha loja? Quantas vezes Edmilson me convidou para ir para o culto, para a igreja? Quantas vezes ele falava com cuidado da palavra para mim? E eu sempre arredio, duro, muitas vezes educado, mas melindroso. Mas teve um dia que o Espírito de Deus me convenceu. Que ele falou, vá à igreja onde o Edmilson te falou. Vá à igreja onde ele te convidou. É o dia, é a hora. O momento é já. E eu fui lá. No primeiro culto me arrependi? Não. No segundo culto me arrependi? Também não. No terceiro? Não. Eu não lembro nem qual, mas foi vários cultos. Mas teve um culto que o pastor estava pregando. E ele foi pregando. Quando ele chegou em Isaías 53, e ele citou aquilo, os meus olhos. E eu o quê? Aconteceu com o líder. E eu me desfaleci. E ele não precisou fazer apelo. Eu fui para frente sozinho do altar. Mas por que eu fui sozinho? Foi o Espírito de Deus que me conduziu. Jesus falou, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito de Deus visitou-me naquele dia. Ele me despertou, me tirou dos laços do diabo. Glória a Deus. Eu entendi que só o Senhor é Deus. Aleluia, Senhor. Então entenda que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. Mas eles querem ter gente, mestres, eles querem ter pastores midiáticos, famosos, que falam bonito, que têm iluminação, que são formados, nada contra isso, gente. Desde quando a mensagem seja verdadeira, seja pura, sem mistura. Olha o que o Paulo disse em Gálatas 1:9. Assim como já vos dissemos, agora de novo eu também digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. A palavra agradar aqui no grego é aresco. Aresco significa ser afável, doce, meigo. Ele está falando, eu não estou aqui para agradar o ego humano. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo homem se arrependa. Essa é a vontade de Deus. Eles querem um culto light, doce, terno, cheio de elementos, cheio de circunstância.
Eles querem colocar tambor dentro da igreja de preto, fumaça. O pastor é um showman. Convém que ele cresça. Convém que ele cresça, ele apareça. Convém que ele seja glorificado. Toda honra, glória, louvor, domínio, majestade seja tributada a Cristo. Cristo, amado. O que importa não é o mensageiro, mas é a mensagem, amado. Não é o mensageiro, é a mensagem. Ela tem que ser entregue. Da maneira que ela foi recebida, ela tem que ser entregue. Alguém leia para mim, me ajude, por favor. 1 Tessalonicenses 2:1. Olha o que Paulo disse sobre pregar a palavra, sobre não se preocupar em ser afável, ser lisonjeiro, ser doce, meticuloso, persuasivo. Ora, irmãos, só rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor. Não, 1 Tessalonicenses 2:1. Isso. 1 Tessalonicenses 2:1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Ou seja, eles tiveram coragem de enfrentar aquele público. 3, vai. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos. O Evangelho foi entregue, foi confiado. Agora ele está passando para os ouvintes. E ele tem que passar como foi entregue. Vai, meu irmão. Assim falamos, não como para agradar aos homens. Não como o quê? Para agradar aos homens. Para agradar aos homens. Mas a Deus, que prova os nossos corações. Continua. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Ó. Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens. Não buscou o quê? Glória dos homens. Nem de vós, nem de outros. Vê se o discurso desse é palatável, gente. Imagina no período helênico ainda, dos gregos, da sabedoria, da pujança, de Sócrates, de Platão, desses caras, os poetas. Vai, irmão. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão apessoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Olha. Porquanto nos eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Amém. Então, Paulo me fala, eu fiz de todas as maneiras para não ser pesado ao meu auditório. Eu utilizei de todas as possibilidades, eu entreguei a minha alma, a minha vida, para que a mensagem fosse entregue. Eu não queria glória, eu não queria reconhecimento, eu não queria fama, eu não queria aplauso, eu não quis dinheiro, eu não quis nada, eu não quis título. O que você queria, Paulo? Apresentar Cristo ao homem. Só apresentar o Salvador. Só isso. Só transmitir a mensagem que eu recebi. Mas sabemos que no meio de um auditório, alguns são resistentes à verdade. Eles são duros. Eles resistem. Eles colocam empecilho. Uma das palavras que eu mais vejo em Jesus ali, um momento muito forte na minha mente, é a passagem de João capítulo 8. Depois da mulher que é pega em pleno ato de adultério, e ele é cercado pelos fariseus, pelos homens, e ele começa a dialogar com eles. Quando Jesus fala que antes de Abraão ele já era, olha o escândalo, que? Tu não tem nem ainda 50 anos e tu dizes que era, antes do nosso pai Abraão? Nós somos
adultério. Tu és filho de prostituição. Mas Jesus, não, eu não sou produto de prostituição. Eu vim de meu Pai. Meu Pai entrega a minha palavra, mas a minha palavra não entra em vós. A minha palavra não entra em vocês. Por que vocês não recebem a minha palavra? E querem me matar? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão. Abraão, se me visse, não queria me matar. Mas o vosso pai é o diabo. O pai de vocês é o diabo. Que quando fala do que é próprio, fala do que é peculiar, porque é pai da mentira e ele é mentiroso. E ele é homicida. Por isso que vocês querem me matar. Aí eles ficam em choque. Aí Jesus fala algo aqui interessante que eu tive que colocar aqui. E ele diz aqui, ó, versículo 47 de João 8. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Porque é o Espírito de Deus que fala. E aquele que é, ele, opa, atende. Atende. Eu já estou quase terminando. Podemos terminar? Amém? Amém? Versículo 5 de 2 Timóteo. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido para a expressão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. O tempo aqui de novo não é kairos no grego, não é kairos. Agora eu confundi as palavras gregas. Me ajuda aí. A palavra aqui não é cronos, é kairos que ele aplica. Porque ele está falando, o tempo da minha partida não é no cronos, no kairos. Ele está falando, não é Nero que decide se eu fico ou se eu vou, é Deus que decide. A minha vida não está na mão de Nero, a minha vida está na mão de Deus, no tempo de Deus, na administração de Deus. O que é isso, pastor? Eu quero te dizer que toda aflição, que toda luta, todo escárnio, prisão, penúria, que eu ou você esteja passando, está na administração de Deus, amado. Não do mundo, nem dos demônios. Está na mão de Deus. Por isso que ele diz, o tempo, não cronos, kairos, está próximo. E ele diz, combati o meu combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando ele fala, combati o meu combate, ele está falando, a causa pelo qual eu lutei foi justa, foi plena, foi verdadeira, não me arrependo, eu estou convicto, eu acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Imagina Timóteo recebendo isso aqui, gente. Falou, tipo, Paulo vai ser morto. Paulo, por favor, Paulo. Mas ele não queria arrancar lágrimas de Timóteo. Ele queria fortalecer Timóteo. Ele estava falando, Timóteo, eu já estou sendo oferecido, mas você, se é sóbrio, saiba sofrer. Cumpra a obra do evangelista. Ele estava falando, Timóteo, não queira ser um apóstolo como eu. Cada um vai conviver na chamada que o Senhor compete. Não queira imitar, não queira ser semelhante a mim. Cumpre o teu chamado, a tua vocação. Seja quem você é em Cristo Jesus. Não seja um plágio de ninguém. Pastor, Fala. nessa parte que o senhor acabou de ler aí, vai no contraponto lá em Mateus 24. Exatamente. Lá que o Senhor aparece no céu, fala que os homens se lamentarão, ao invés de se alegrarem, né? Eles se lamentarão, porque para eles não querem a volta do Senhor, eles querem continuar vivendo dessa forma, da forma que vive hoje, né? Mas os que realmente são de Deus, são do Senhor, eles vão se alegrar. Vão se alegrar. A vida do Senhor. Vou jubilar. Então por isso que Paulo não queria que Timóteo chorasse. Ele estava falando, Timóteo, entenda, Timóteo, eu não estou triste porque eu vou morrer. Você diz que eu estou com medo, eu não estou com medo, eu não estou temeroso, eu não estou triste, eu não estou nada. Eu só quero que você seja fortalecido e que você entenda que o Evangelho ele pode propiciar isso para a gente. Sofrimentos, dores, naufrágio, perseguição, picada de serpente, coça, apedrejamento. Eu estive morto, mas eu não neguei o Senhor.
eu estou aqui agora para ser decapitado, mas entenda, eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé até o final, Timóteo. Entenda que a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas de todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Teve um puritano que disse uma frase, é formidável essa frase. Ele dizia assim: eu prefiro todos os sofrimentos e aflições dessa terra e até os flagelos do inferno do que pecar contra Deus. Eu vou repetir. Eu prefiro todos os sofrimentos e aflições dessa terra e até os flagelos do inferno do que pecar contra Deus. Isso não sai de um homem, sai do Espírito de Deus. Ele está falando: eu sofro o que for possível e necessário, desde que eu não peque contra Deus. Paulo Júnior, certa-feita, ele fez uma oração, e eu gravei aqui no meu espírito e falou: Senhor, faça o que for possível, desde que eu permaneça de joelho. Meu Deus do céu. É tipo assim: seja fiel a Deus em tudo, até o final. Porque você não negando, Ele não vai te negar. Seja um bom combatente, fiel e sofredor. Seja um bom soldado. Paulo dizia, Filipenses 1:21, porque para mim o viver é, e o morrer é lucro. Aí a alegria dele, a carta da alegria, Filipenses. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Ele está falando: eu queria partir logo, estar com Jesus, mas se o fruto da minha obra vai ser excelente, tudo bem, eu fico aqui por amor de vocês. Mas se eu partisse, poxa, seria bom. A presença de vocês é gloriosa, o culto é bom, a comunhão magnífica, a ceia muito bom, uma oração. Mas ficar face a face com o meu Criador vai ser Deus. Aleluia. Vai ser magnífico, poderoso. Glória a Deus. Aleluia. É a alegria de Pedro quando ele descobriu: Pedro, você vai ser crucificado. Eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Crucifica-me de cabeça para baixo. Ele deixa eu sonografar algo. 2 Pedro 1,14. Sabendo que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ele falou: eu não estou indo enganado e não estou indo com medo. Eu quero ser até diferente, porque eu não sou digno. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Porque só Ele foi digno de ser hasteado. Cristo. Cristo. Milita, amada, boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também você foi chamado. Versículo 9, para a gente acabar. Meu Deus do céu. Procura viver comigo depressa, porque Deus me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica Crescente, e para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério, muito útil. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, ou seja, a Torá, a lei, aquilo que foi escrito Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas. Aí ele fala: Alexandre Latroeiro causou-me muito males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe seja imputado. Oi? Não lhe seja imputado. Que não lhe seja imputado. Obrigado. Primeira coisa aqui: quando alguém começar a padecer por causa do Evangelho, um homem, uma mulher,
o jovem, saiba que alguns do seu círculo podem te desamparar, pode te abandonar, pode te deixar. Paulo era querido, bem quisto, como Jesus não era. As multidões não iam atrás de Cristo. Mais de 25 mil era público, 40 mil, 60, sem contar mulheres e crianças. Mas quando ele passou pelo sofrimento, quem ficou? Pouquíssimos. A mãe, algumas mulheres e João. E o resto todo mundo desamparou. Demas saiu fora. Falou o quê? Cadeia? Decapitação? Eu não quero. Eu vou para Tessalônica Crescente. Eu vou para a cidade grande. Eu vou para onde o mundo está em evolução. Está em crescimento. Eu não quero escárnio. Eu não quero morte. Eu não quero ser decapitado. Eu não quero sofrimento. Eu vou abandonar o Evangelho. Sumiu. Vai ter pessoas que vão resistir a tal ponto de nos querer fazer mal, como Alexandre. Paulo falou, ele resistiu muito à nossa palavra. E você, Timóteo, guarda dele. Como quem diz, possivelmente, um dos motivos, logicamente, soberania de Deus, mas de Paulo chegar aonde chegou, porque Alexandre citou. Vai ter gente que vai resistir, amada, à mensagem e vai querer todo o nosso mal. Pode ter certeza disso. Vão caluniar, vão denunciar, vão nos mandar prender, ou quiçá matar. Isso vai chegar. Isso vai acontecer. E se a gente puder guardar essas pessoas, evitar essas pessoas, assim a gente deve fazer como Paulo falou para Timóteo. Timóteo, tu também, guarda-te também dele. Sabe por quê? Porque ele resiste. Ele não quer. Ele é um apóstolo. Ele não quer a palavra. Não lance pérola aos porcos. Aí me lembra uma situação. Aí a gente está falando aí que na caminhada vai ser que muitos nos abandonam. Mas o Senhor fala que Ele nunca vai nos abandonar. Pode uma mãe de leite abandonar seu filho, mas o Senhor nunca nos abandonará. Ele fala que vai estar do nosso lado até a consumação do céu. Mas tem muitas pessoas que saem da igreja, também fiquei uma semana em casa doente que ninguém me ligou, não vou mais para a igreja. Você pegou meu esposo aqui, a parte final? Quebrou meu esboço na parte final? É fechar com chave de ouro? Então ele passa isso para Timóteo. E eu já estou na minha conclusão final. Para fechar com os últimos versículos. Ele está lá, preso, na prisão Mamertina. É Mamertina seu nome? Mamertina. Mamertina, italiano. Dedicado a Deus mais. Ele está lá nesse lugar. Tem imagem na internet, Marcelo mandou um documentário. Ele está lá. Esperando só o momento em que seu algoz irá chamar. Mas ele não vai com medo. Há alguém que diz, eu li isso num artigo certa feita, que o algoz de apóstolo Paulo, ele amava tanto Paulo que ele falou, Paulo, eu não quero fazer isso. Você sabe. Eu estou sendo obrigado. Por favor, Paulo. Faz alguma coisa. É só você negar. É só você dizer que nego é Senhor. Aí Paulo fala, eu não posso negar aquele que me amou. E Paulo conforta aquele homem e fala, faz o teu trabalho. Não me impeça de me encontrar com o amado da minha alma. Aleluia. Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Tem noção do que é isso, gente? Aleluia, Senhor. Não me impeça. Não me impeça de encontrar com o amado da minha alma. Versículo 17 até o final, para nós terminarmos. Ele está desamparado por todos. E olha como é que é a mente desse homem fantástico. Ele fala, traz a capa, eu esqueci lá em Troade. Era frio. Os últimos dias dele, ele quer só um pouquinho se aquecer. Certamente perdeu peso, emagreceu, está esquelético, tuberculoso. Ele quer só se aquecer um pouquinho, mas ele fala, Timóteo, por favor, traga meus livros, eu quero continuar alimentando a minha alma e o meu espírito, mas em especial os pergaminhos. Para que um homem que vai morrer quer ler livro, Isaac?
Porque o homem que vai morrer quer ler Bíblia mais. É como que ele estivesse falando assim: ah, Deus, eu sei que na eternidade eu não vou precisar mais de Bíblia, mais de cultura. Eu vou só me despedir disso daqui, porque eu vou encontrar com aquilo que é verdadeiro, com o que é eterno. Todos me desampararam, poucos ficaram comigo. Aí o versículo 17 em diante ele fala: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aí alguém possa falar: como que ele ficou livre se ele foi morto? Foi morto pelo homem, mas ressuscitado por Deus. O homem pensou que deu fim, mas na verdade só deu um impulsamento para Paulo para o início da vida verdadeira. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Sauda Priscila e a Áquila. Imagina essas pessoas aqui lendo e falando: Paulo se lembrou de mim no seu último momento. Meu Deus, eu fui relevante na vida dele. A casa de Onesíforo, a Erasto, que ficou em Corinto, e deixei a Trófimo doente. Por que ele não curou? Por que ele não curou, mano? Entenda uma coisa, eu aprendi isso: nem tudo Deus vai fazer na nossa vida. Nem tudo. Nesse plano aqui, nem tudo Deus vai fazer. Ele falou: deixei alguém que era relevante para mim, mas ele está enfermo. Como se alguém falasse: vai lá ver quem Paulo deixou enfermo. Vai vocês lá ser instrumento de cura para ele. Vai vocês lá ser instrumento de consolo para ele. Eu deixei Trófimo em Mileto. Procura vir comigo antes do inverno. Eubulo, e Prudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Todo mundo desamparou Paulo. A maioria saiu fora. Mas o Senhor não desamparou. Ele assistiu. Ele olhou. Ele contemplou e fortaleceu lá no meio da luta. Deus muitas das vezes não evita a fornalha, mas está conosco na fornalha. Deus às vezes não evita a cova, mas está com a gente lá na cova. Deus às vezes não evita que a gente vá para a Babilônia, mas Ele está com a gente lá na Babilônia. Deus às vezes não evita que a gente vá para o Egito, mas Ele está conosco lá no Egito. E lá Ele nos assiste, lá Ele nos fortalece, e lá Ele é conosco para nos dar vitória. Por quê? Por causa da pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque lá naquela cruz, Ele bradou: Eli lama sabachthani. Deus meu, por quê? E eu te respondo: para te amparar no momento da dor, para te amparar no momento de aflição, para estar contigo quando ninguém está, para dar atenção para você quando ninguém dá, para te visitar quando ninguém te visita. Ele estará lá. Como o obreiro Fernando citou, eu termino aqui nesse texto aqui, Isaías 49:14. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Glória a Deus. Ele sempre estará conosco, até a última fração de respiro da nossa existência. Ele vai estar conosco. Fique de pé comigo para parecer que está terminando. Fala. Amém? Certa feita, só um momento, filho. Certa feita, quando o Estado Islâmico estava matando, perseguindo, e ainda assim o faz, mas hoje não publica mais, é intencional.
que chegará um momento exato para isso. Eu ficava questionando, novo na fé, eu falei, por que esses homens são tão passivos e se entregam à morte assim, dessa maneira? Eu falei, se sou eu dando um golpe de capoeira nenhum, um AU, um martelo cruzado em outro, um gancho ele, e vai ter que me matar na metralhadora, meu irmão. Agora, ficar ali e entregar. Mas depois o Espírito foi me ensinando e falando, não, você ainda não está amadurecido na fé. Porque quem está se entrega como mártir para que meu nome seja glorificado na sua vida. Você não entendeu que o viver sou eu e o morrer é lucro. Quando você compreender, você vai estar amadurecido. Eu entendi isso. Amém? Amém. Vou fazer.